Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, e a gente começou a semana com ambiente de estabilidade para o Ibovespa. Se a gente verificar aqui, a gente encerrou o pregão de hoje com uma leve alta de 0,06 no nosso mercado. Esse ambiente de estabilidade também foi refletido no fluxo do investidor estrangeiro, através aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Antes disso, eu gostaria de dar um recado rápido para você que está assistindo o nosso vídeo. A gente deu uma olhada aqui nos inscritos do nosso canal. Pessoal, a gente está se aproximando a 1000 inscritos. Então, você que está gostando do nosso conteúdo, você que passa e tem esse hábito de assistir os nossos vídeos, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal. E automaticamente você vai passar a receber a notificação dos conteúdos que a gente deixa disponível. Enquanto isso também ajuda o nosso canal a crescer no ambiente do YouTube, principalmente no ambiente do mercado financeiro, porque o nosso canal trata do fluxo estrangeiro, que não é um tema muito abordado pelos profissionais do mercado financeiro aqui no nosso país. Bom, então, dado o recado, vamos embora lá para o fluxo para a gente comentar aqui esse ambiente travado que a gente teve no pregão de hoje. Se a gente verificar, pessoal, olha como é que eles encerraram o dia de hoje. Numa ponta vendedora para o nosso Ibovespa, no mercado à vista, e compradora para o Ibovespa futuro. Então, esse ambiente ajudou a travar o nosso mercado. Eles estavam atuando aí em pontas inversas. Então, esse ambiente está como se fosse um ambiente de compasso de espera. Hoje, no nosso mercado, se a gente verificar aquela evolução intradiária que a gente comenta com vocês, pessoal, começaram com o ambiente vendedor para o mercado à vista e foram assim praticamente durante todo o pregão. Inclusive, aceleraram na última hora do pregão de hoje. E no mercado futuro, começaram com o ambiente vendedor. A gente começou também com o ambiente de queda para o nosso mercado e depois eles inverteram a mão para uma ponta compradora. E na última hora do pregão de hoje, a gente teve aqui uma correção para o Ibovespa futuro. Quase 300 pontos, 280 pontos, o que também a gente percebeu aqui a influência do mercado à vista nessa movimentação. Então, diante desse ambiente travado, a gente chegou a encerrar o pregão de hoje com uma queda de 60 pontos em relação ao fechamento do pregão de sexta-feira. E se a gente verificar aquelas posições intradiárias para os nossos contratos futuros, pessoal, eles tiveram projeções de prejuízo tanto para o mercado futuro do Ibovespa como também para os futuros do dólar. No caso do Ibovespa em relação ao preço médio, 150 pontos, e no caso do dólar futuro em relação ao preço médio, 7,5 pontos. Eu vou só colocar uma questão para vocês aqui. Pessoal, dá só uma olhada aqui nessa movimentação por parte deles para os contratos do dólar futuro. Eles começaram um dia em ponta vendedora e a moeda americana retomando a trajetória de baixa para o nosso mercado. Só que ao meio-dia eles atingiram o pico de vendas, pouco mais aí de 5 milhões de reais, e começaram a fazer o quê? A diminuir essa ponta vendedora. Inclusive a gente praticamente zerou essa movimentação de queda às 3 horas da tarde, com o pico de base horária na ponta vendedora, quando a gente teve aqui 3.214, e eles, exatamente nesse horário, eles mudaram para uma ponta compradora de saldo no nosso mercado. Por que a gente comenta isso? Porque se a gente verificar aqui o ambiente deles nos contratos diários, olha como é que eles estão fazendo, pessoal. Ponta vendedora para os contratos, quando a gente teve o quê? Uma alta no pregão de sexta-feira. Eles até venderam um pouco, a gente chegou a comentar com vocês, pouco mais de 900 mil reais. Então, quer dizer, não ligaram para aquela alta da moeda americana no pregão de sexta-feira. Só que hoje a gente retomou a movimentação de baixa para o dólar, e hoje o que eles fizeram? Eles aproveitaram para fazer uma recompra de parte dessa movimentação vendedora para os contratos futuros do dólar. Então, vamos ficar bem atento, porque mesmo no pregão de hoje a gente fez o quê? Uma nova mínima em base diária para os contratos futuros de dólar. Só que hoje não foi calçada aí pelo fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles preferiram começar a colocar o quê? Boa parte aí desses lucros que eles estão de ponta vendedora no bolso para esses contratos. Em relação à movimentação deles para o Ibovespa futuro, pessoal, observem, nos últimos 4 pregões a gente está aí com uma movimentação bem lateralizada também, assim como a gente verificou aí no nosso gráfico do Ibovespa. E se a gente verificar o comportamento do fluxo, pessoal, ainda eles estão fazendo aquela sequência ascendente. É claro que os 2 últimos pregões, o que eles fizeram? Eles venderam sexta-feira um pouco e compraram um pouco no pregão de hoje. Então, eles estão aí nesses 2 últimos pregões também com esse ambiente lateralizado. Mas vamos dar uma observada que a gente tem aqui uma forte movimentação compradora por parte deles nesse contrato que vai se encerrar aí em meados
de fevereiro no nosso mercado. Se a gente verificar lá a movimentação por parte deles nos nossos ativos, pessoal, dá só uma olhada no que eles fizeram no nosso mercado. Ponta compradora como carro-chefe nas ações do Banco Itaú, 42 milhões de reais, e o ativo terminou aí com uma variação de quase 0,5% positivo no nosso mercado. E dá uma olhada no que eles fizeram nas ações de Banco do Brasil. Ponta vendedora de quase 80 milhões de reais e quase 4% de desvalorização no nosso mercado. Então, dentro do mesmo setor, o que eles fizeram? Eles agrediram na ponta compradora, no caso, as ações do Banco Itaú, e na ponta vendedora as ações do Banco do Brasil. Inclusive, se a gente verificar, os ativos que eles andaram numa ponta compradora no pregão de hoje, eles tiveram uma variação média positiva. Quer dizer, ganharam dinheiro, assim como eles ganharam nos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, que tiveram também uma variação média negativa para o nosso mercado. Então, no mercado à vista, eles conseguiram aí auferir lucros nas duas pontas. No mercado de opções, eles lucraram para as opções de Petrobras e tiveram prejuízo para as opções de Vale. Se a gente verificar, pessoal, Petrobras, ambiente negativo, e Vale, ambiente positivo. E se a gente verificar aqui no nosso mercado, eles também atuaram numa ponta vendedora para os ativos de Petrobras no mercado no pregão de hoje. Em relação às ações de Vale, eles ficaram bem próximo aí da estabilidade no mercado no pregão de hoje. Se a gente verificar o nosso quadro, olha o que eles fizeram, pessoal. A gente percebeu que Vale hoje foi um dia de quê? De valorização no nosso mercado. Inclusive, para que você tenha a possibilidade de assistir o nosso vídeo de base semanal, que a gente deixou publicado aí na sexta-feira, é bem interessante para que vocês possam ver esse ambiente de fluxo de pouco mais prazo no nosso mercado. Então, se a gente verificar aqui, no mercado de opções, o que eles fizeram hoje, pessoal? Eles tiveram lucros hoje nas opções que eles atuaram como? Nas opções que eles atuaram na ponta compradora de Vale, porque inclusive a gente percebeu que o ativo teve um dia de alta, e na ponta vendedora para as opções de Petrobras, que a gente também percebeu que o ativo teve um dia de desvalorização. Encerrou a 15,33 e no caso de Vale encerrou com R$ 24,62. Então, quais opções que eles atuaram na ponta compradora e vendedora? Se a gente verificar aqui, pessoal, ó, strike 16, 16,5, 16. Então eles compraram esse strike de 16, 16,5. E o que eles fizeram aqui, pessoal, na ponta vendedora? Eles venderam strikes de 8, muito dentro de dinheiro, 15, 12, 14. Então, quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo aí opções em tese mais cara e comprando em tese opções mais baratas. Esse movimento, não vamos aqui generalizar, mas significa o quê? Uma trava de baixa, que é o que a gente sempre comenta aí, que o mercado de opções existem diversas estratégias. O que a gente está querendo discutir com vocês não é cada estratégia de opções, porque a gente passaria um vídeo inteiro para que a gente comentar isso com vocês. Então, como a gente colocou agora os strikes, fiquem atentos como que eles estão atuando aí no nosso mercado. Inclusive, para as opções de Vale no pregão de hoje, basicamente as 3 primeiras de maior volume comprador já é da série que vem no próximo vencimento, que é a série B. E eles tiveram aí uma projeção de prejuízo, porque essa ponta de lucro que eles tiveram nessa ponta compradora não foi suficiente para poder aí abater essa projeção de prejuízo que eles tiveram na ponta vendedora. Pessoal, vamos ficar bem atento no pregão de amanhã, como a gente percebeu que no pregão de hoje eles não foram para lado nenhum. O interessante é que a gente conseguiu mais uma vez descolar do mercado americano. A gente trabalhou boa parte aí do pregão em ponto positivo e o mercado americano com ambiente de desvalorização por lá. Então, amanhã eu te espero aqui para a gente comentar e principalmente, pessoal, para a gente deixar vocês que acompanham nosso canal bem informados sobre a movimentação do fluxo estrangeiro para o nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!